o Copérnico tinha uma noção muito clara da limitação daquilo que ele estava fazendo. Copérnico sabia perfeitamente que uma descrição geocêntrica não era mais uma descrição heliocêntrica não era mais verdadeira do que uma heliocêntrica. Era apenas uma outra técnica. A ideia de que isto derruba a visão anterior que se das coisas, Copérnico nunca passou pela cabeça de Copérnico. Isso quem inventou foi Giordano Bruno, o qual não entendia coisíssima nenhuma de astronomia, nem de física, nem de nada. Giordano Bruno era um linguista, um gramático, mas era um sujeito bem falante. Então ele consegue pegar esse mundo copernicano e ele consegue valorizá-lo retoricamente, transformando-o num elemento revolucionário que ele não era. Você vê que durante 100 anos, entre Copérnico e Giordano Bruno, passa mais de 100 anos. Né? Durante esses 100 anos, todo mundo na Europa estudou o sistema copernicano, ninguém viu nada de mal naquele negócio, tá entendendo? Para você ter ideia, o sujeito que introduz o sistema copernicano na Península Ibérica era o sujeito que era o chefe da Inquisição. Ele era astrônomo também, então ele que difunde o sistema copernicano e tal. Então, mais tarde, porém, Giordano Bruno, ele valoriza unilateralmente o sistema heliocêntrico como se fosse uma espécie de revolução kantiana, tá entendendo? Ele diz, se o mundo é estruturado heliocentricamente, então toda a visão, né, cosmológica, antropológica, teológica, etc., que tínhamos a partir de uma visão geocêntrica, cai. É claro que isso é sofisma. É completamente errado, mas pegou. Tanto pegou que todo mundo acredita nisso até hoje. E quando, veja, essas mutações culturais, elas têm um efeito, assim, vamos dizer, gerador de ilusão na cabeça humana, que é um negócio assombroso. Por quê? Porque você começa a imaginar as coisas de uma outra maneira e você reescreve a história anterior à luz dessa imaginação que você tem agora. Tá certo? Então, você vê que a imagem do Giordano Bruno, que o Giordano Bruno é um mártir da ciência, que ele foi queimado porque fez descobertas científicas que eram proibidas, isso toda criança acredita nisso. Quando o Giordano Bruno nunca estudou ciência nenhuma, mas nada, nunca se interessou por isso. Ele simplesmente fez uma interpretação, por assim dizer, retórica da descoberta de Copérnico. E ele cria, ele coloca eu uso a palavra retórica, na verdade até poética. Ele cria uma outra imaginação do mundo a partir do sistema copernicano. Ele transforma o sistema copernicano de uma técnica astronômica, tá certo? Numa cosmovisão poética. E se você já educar dentro desta nova cosmovisão, fica difícil você conceber a anterior. Tanto que as pessoas, em primeiro lugar, estão convictas de que o heliocentrismo é certo e o geocentrismo é errado. Quer dizer, nós estamos 100 anos depois de Einstein e as pessoas ainda acreditam nisso. Então eu digo, você pergunta para o Einstein se é errado. Ele não tem errado. Quer dizer, dentro do cosmos, qualquer ponto de partida que você toma para descrever, ele é certo. Você pode descrever daqui como você desenhar essa sala, daqui para lá ou de lá para cá, vai dar exatamente na mesma. Tá certo? Apenas os resultados finais têm que bater. Como é que dialoga aquele exemplo que você estava dando? Quer dizer, uma teoria nova, como é que, nesse caso, eu peguei como exemplo, por ser conhecido, como é que dialoga, digamos, a teoria do Copérnico, do Newton e do Einstein? Como é que eles dialogam ou contestam? Não, mas a articulação é absolutamente perfeita. Quer dizer que você veja que a representação geocêntrica era tão boa, que ainda hoje é a que se usa, né? Por exemplo, em navegação marítima e aérea, tá certo? Um monte de coisa você tem que fazer o cálculo geocêntrico, porque o heliocêntrico seria complicado e perfeitamente inútil. Não é isso? Desde que se trata de você, estando na Terra, se orientar com relação aos astros, então você tem que representar geocentricamente, tá certo? E o fato é que o sistema solar, ele não está parado no universo, ele está se mexendo também. Quer dizer, existe um movimento dele em relação, vamos dizer, às outras estrelas, sistemas, galáxias, etc, etc. Tá certo? Então,
se você for ver bem, bom, certo mesmo, né? Nem o heliocêntrico, nem o geocêntrico. Você teria que pegar o conjunto, né? E ver qual é o movimento total, mas isso na prática é impossível. Mas no sentido da física, a física de Newton e a física de Einstein, como que elas dialogam? É simplesmente uma mudança de plano. Quer dizer, você observar numa certa escala, é assim. Se você observar numa outra escala, é assado. E se você observar numa escala maior ainda, fica de uma terceira maneira diferente. Então, assim, olha, visto geocentricamente, visto da Terra, na escala da percepção sensível humana, então, o céu tem a estrutura que Ptolomeu descrevia. Você tem a Terra no centro e tem os ciclos planetários em volta. Digo, bom, se você aumenta a escala, tá certo? Ele diz, não, eu vou observar isso aqui, não do ponto de vista de quem estivesse na Terra, mas de quem observasse o conjunto de fora. Bom, daí fica heliocêntrico. Você vai, não, os planetas estão girando em torno do céu. Agora daí chega o Einstein e diz, não, mas se você observar de um ponto de vista maior ainda, não é nada disso. Porque você pensa que a Terra e os outros planetas estão fazendo uma elipse em torno do Sol, tá certo? Mas quando você vê de longe, aquele conjunto se deslocou. Então aquela elipse, na verdade, é uma espiral. Você está entendendo? E se olhar de mais longe ainda, o movimento fica mais complexo ainda. Isso que é o Einstein, né? Quer dizer, não tem crise. Não, aí não tem crise. Aí não tem crise. Aí é uma sucessão, vamos dizer, aí é um progresso da ciência mesmo. Cada um não desmente o outro em nada. Onde aparece a crise é com o negócio do indeterminismo. Você está entendendo? Porque Einstein acreditava que o universo tem uma estrutura objetiva, cognoscível. Tá certo? E depois veio o tal do Niels Bohr e introduz, vamos dizer, na relatividade einsteiniana, que é uma relatividade geométrica, uma relatividade perspectivista. Tá certo? A física de Einstein, todo o cosmos de Einstein é um cosmos feito de perspectiva. Se desenhar daqui, dá isso, se desenhar de lá, dá isso. Né? As várias escalas de tempo, tá certo? Modificam também conforme o plano de observação, etc. Mas tudo pode ser articulado de algum modo. Chega o Bohr e introduz nesse universo perspectivista o elemento subjetivo. Ele diz, não varia só conforme a posição, varia de acordo com a cabeça de cada qual. Tá certo? Então, houve este grande confronto, Bohr e Einstein. E eu acho que o Bohr é o maior charlatão, né? Mas é uma opinião minha. Eu acho que não existe nada daquilo. Eu acho que essa variação... a variação de que falava Einstein, ela está assim, é como se você dissesse a pintura com perspectiva, ela está para a pintura medieval, que era chapada, que era como é que se diz, bidimensional, mais ou menos como o mundo do Einstein está para o mundo do Newton. Mas ambos perderam aquela consciência, geocentrismo. O geocentrismo que existia antes, quer dizer, eles já estão só falando do universo mecânico, não estão falando mais do universo humano, tal. Talvez não, peraí, o processo newtoniano é outra coisa. Não tem nada a ver com geocentrismo, né? Nem heliocentrismo, nem isso. É outra coisa. Pode ser um vetor. O Bohr, não. Não, o Bohr, se você pensar direitinho, o Bohr é o inventor do relativismo cultural, né? é o inventor do desconstrucionismo, é o inventor de tudo que não presta. Né? Ele é o pai dessa coisa toda, o Bohr e o Heisenberg. Tá certo? E você vê o próprio Planck, que é o inventor da teoria quântica, ele não aceitava isso. Ele ainda era einsteiniano. Né? E houve um confronto Einstein e Bohr, tá certo? E num primeiro momento ali a tese do Bohr pareceu vencer, mas venceu na verdade um pouco na base do lobby, não foi no argumento. Ele não conseguiu derrubar o Einstein de jeito, objetivamente não derrubou nada, tá entendendo? Tanto que nós continuamos usando todos os parâmetros do Einstein para fazer todos os cálculos e eles sempre funcionam, porra, né? Na verdade, a crise e tudo o que, vamos dizer, o que se descobriu depois, sempre o Einstein confirmado. Né?
Mas houve como é que se diz, um vasto movimento anti-Einstein no mundo, entendeu? Os caras descendo o porrete dele, dizendo que ele não descobriu nada, que foi o Poincaré que descobriu. Só não, de fato, Poincaré fez uma parte do negócio. No fim, pouco importa se foi Poincaré ou Einstein, importa que a teoria está certa, tá entendendo? E o negócio do Bohr, o Bohr viu a visão da estrutura do átomo em sonho. Tá certo? Então, o mundo dele é um mundo junguiano, tá entendendo? Já tem os arquétipos do inconsciente coletivo, então junta todo esse mundo meio mítico, né? Primitivista, né? Onde o universo do sonho já não se distingue da realidade, tá entendendo? Onde tudo é psíquico, né? É o mundo do Jung, pô, né? Mais tarde falaremos disso. Quer dizer, mas note bem que nada disso teria acontecido se não fosse idealismo alemão, seria impossível, né? Então... Só tem uma coisa nessa história do Heisenberg, etc., que quando eu converso com alguém, com um físico, ele fala que tende-se a entender de uma maneira muito mitopoética, assim, o que os dois falaram. Mas se você for ver realmente o que eles estão dizendo, é simplesmente que o instrumento que você usa para fazer as medições, ele interfere nos átomos que você está medindo. Se você tem uma medição absolutamente precisa, você já desorganizou inteirinho o átomo que você estava medindo. Então, é uma coisa que desfez. Bom, mas aí só falta um negócio, né? Aí precisa voltar ao Leibniz e dizer é o princípio dos infinitesimais. Né? Quer dizer, aquilo que tem uma diferença infinitesimal do outro, não tem diferença nenhuma. Então, quer dizer, a variação que você está introduzindo é tão mínima, tão mínima, tão mínima, tá certo? Que no fim das contas não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso tem algumas aplicações práticas hoje em dia? Claro que terá, claro que terá. Quer dizer, esta observação, vamos dizer, esse desvio, né, subjetivista que terá em cada caso, ele, sem dúvida, existe. Mas não é ele que tem que ser a estrutura na qual vai entrar a representação da realidade. O problema não é saber se o que ele descobriu está certo ou errado. E se fala, não, esse aqui está certo, está certo. Ele não era nenhuma besta, nem ele, nem Heisenberg. Está certo? O problema é o seguinte, este desvio é uma pequena variável dentro do universo einsteiniano ou ao contrário? Ele passa a ser o novo padrão estruturante. E tudo virou subjetivo agora. Né? Este é que é o problema. Eles não se conformaram em dizer, olha, a gente pega esse universo relativista e a gente tem que introduzir também essa pequena variável e corrigi-la. Tá certo? Aí o famoso negócio do Einstein, que Deus não joga dados com o universo. Quer dizer, isso aqui tem uma estrutura objetiva, a estrutura é reconhecível, tá certo? E vamos dizer, e milhões de variações individuais não vão mudar isso aí em coisíssima nenhuma, mas ao contrário, se integram dentro dessa estrutura objetiva, tá certo? E com o Bohr e Heisenberg já, vamos dizer, a variabilidade, tá certo? Já se torna, de certo modo, um relativismo absolutizado, tá certo? E isso, então, é que dará, depois, nascimento a todo o relativismo cultural e tudo mais. Dará nascimento, não, servirá de argumento legitimador. Tá certo? Mas o fato é que tudo que esses caras observaram, bom, tudo isso aí está certo, mas isso aí não substitui a estrutura do universo descrita pelo Einstein. Eles apenas se integram nela. Tá entendendo? É como... você dizer que no meio do inumerável jogo de perspectivas que constitui a estrutura da realidade, existe também a perspectiva subjetiva de cada um. E daí? Grande porcaria. Claro que se inclui, tá certo? Quer dizer, isso aí já está dado até como pressuposto. Agora, você usar esta perspectiva subjetiva para dizer, não, é ela que é a estruturação do todo. Então, isso aí é nitidamente um subjetivismo germânico maluco de novo. Você está entendendo? Então, esses caras, eles sempre descobrem coisas importantes, importantíssimas e valiosíssimas. E no instante seguinte, eles transformam aquilo numa lei geral do universo. Tá? E aí, já mela tudo. Isso aí, o
o Kant faz, o Fichte faz, Hegel faz, Schelling faz, mas depois Schelling corrige.